Bom dia, pessoal. Vamos resolver aqui o terceiro simulado. Deixa eu ver aqui se foi. Eita, foi? Não Oi, apareceu aqui para mim, não. Peraí, deixa eu desculpar. Tá? tá aqui sim. Foi aí. Agora sim. Agora não. Vamos lá. Foi no terceiro. Agora foi. Agora foi. Não, agora foi para mim. Porque não, antes não tinha ido para mim, não. Que eu não tinha. Vamos lá, pessoal. Revisão final aí, concurso nacional unificado. Terceiro simulado. Curadoria de mais de 10 questões. Nesse terceiro simulado, nós vamos ver duas questões de políticas públicas, duas de desafios do Estado, uma de ética, uma de diversidade, e aí duas de administração e duas de finanças, administração pública e duas de finanças. Depois do quarto simulado na quinta e o quinto simulado na sexta-feira, para finalizarmos uma reta final só de simulados. Vamos para a primeira questão, políticas públicas. O envolvimento, o envolvimento e a participação democrática do cidadão são considerados essenciais em política pública. O instrumento que possibilita a participação do cidadão na definição de responsabilidades, missão, objetivos e metas e controle social das políticas denomina-se de A. Agência executiva, B. Conselho, C. Sociedade de propósito específico, D. Ouvidoria pública, E. Consórcio público. E aí? Tem que prestar atenção aí o que ele quer. O que ele quer aqui? Ele quer o seguinte: o instrumento que possibilita a participação do cidadão na definição, ou seja, o instrumento que ajuda na definição de quê? De responsabilidade, missão, objetivos e metas e controle social de Eu acho que é B. D de dado. política pública. D de dado ou B de bola? Não Eu, entendi. eu iria de bola. Mais alguém? Não. Então, vamos lá. B de bola. Por quê? Vamos trazer o gabarito aqui, que primeiro, letra A, agência executiva é uma qualificação de autarquia, isso aí ninguém erraria. A sociedade de propósito específico é uma sociedade empresária. Você usa para criar especificamente uma sociedade para agir num determinado segmento. Pode ser feito pela administração pública, né? Pode, mas isso aí normalmente você faz numa sociedade de propósito específico, mas ela é empresária, então não tem participação do cidadão. Pode ser tipo, usada ali, mas como o cidadão vai participar? A agência executiva nada a ver o conceito. As ouvidorias, a grande questão ali, o Rodrigo, da ouvidoria, porque a ouvidoria é usada normalmente para reclamações, né? Controle interno, garantia das instituições, né? Reclamação como garantia de controle interno. É, Às vezes, né, eu desconfigurou achei algum que queria atendimento, perguntar sobre isso, é, né? Eu me confundi. desconfigurou algum atendimento, alguma informação, tratamento errado ou um atendimento equivocado de uma demanda sua, você vai acionar a ouvidoria. E muitas vezes nem é resolvido pela ouvidoria. A ouvidoria é muito difícil você resolver uma coisa pela ouvidoria, mas para você denunciar e deixar rolar para lá, entendeu? Ficou ali, deu um problema, às vezes é melhor a justiça, algumas coisas. Não sei como é que está hoje as ouvidorias, mas eu sentia muito isso quando eu trabalhava com o pessoal. O pessoal não é resolutivo. Recebe a demanda e, ok, tenta conversar com a área, não resolve. Às vezes é mais efetivo, às vezes, ler acesso à informação do que uma ouvidoria. Reclamar que foi mal atendido, que não teve acesso àquilo. A ouvidoria recebe, chama o cara, não tem muita. É diferente da lei de acesso à informação, que você pode. Ah, não me atendeu? Leva para a CGU o caso. A CGU controla tudo. Então, mas tem algumas modificações hoje na área de ouvidoria. Acho que pode ter melhorado. A ouvidoria é muito isso. Você vai lá, reclama, sabe que aquela reclamação vai chegar ao setor, não sabe se aquilo vai mudar a realidade daquele sistema que está funcionando erradamente, aquele microsistema.
consórcio público ele consiste na união de dois ou mais entes da federação, municípios, estados, união sem fins lucrativos. Normalmente tem essas consórcios de municípios, né? Tem o consórcio nordeste de estados, então tem muita participação do cidadão ali, mas para os estados fazerem economia de escala na realização de políticas públicas. É famoso o consórcio nordeste dos governadores. Enfim, você poderia ali confundir com consórcio, ouvidoria também, mas é a letra B. Trouxe aqui mais um resumo aqui, o que é ouvidoria, os conselhos dos usuários de serviços públicos. Mas vamos passar para a próxima. Questão 2, também de políticas públicas hoje. No desenvolvimento de uma política pública, podem existir diferentes formas de coprodução com o cidadão. Essa diferenciação ocorre em função do tipo de participação e envolvimento do cidadão ao longo do processo. Por exemplo, há políticas em que a comunidade toma as iniciativas e se articula permanentemente como micro-organismo que age em prol do bem comum, independentemente de o cidadão ser ou não solicitado ou convocado pelo poder público, ou seja, aquela comunidade que é ativa. Essa modalidade de coprodução, ou seja, de implementação da política pública, envolve a participação do tipo A, por consulta, B, passiva, C, funcional, D, interativa, E, automobilização. São questões pequenininhas, mas bem pegadinhas. Gente. Mais alguém? Rodrigo? D. D. Lá. Ela foi bem de novo. Automobilização. Lá. Poderia ser interativa, mas tem uma diferençazinha entre um e outro. O gabarito é a letra E, automobilização. Vou botar aqui outras palavras-chave no dia da prova, pegar aí com cuidado. Ó. Palavra-chave de automobilização é esse aqui. Ó. Toma as iniciativas e se articula. Se articula. E age em prol do bem comum, independente de o cidadão ser solicitado ou não. Por que eu estou botando independentemente? Porque esse independentemente que vai gerar essa participação alta. Mas a participação interativa e de automobilização são bem parecidas. É um diálogo muito grande nessa produção da política pública. Porque a interativa, você não tem essa questão, independentemente do Estado solicitar, não. Se automobiliza para participar. Mas vamos aos conceitos técnicos. E a participação manipulativa, não vamos ler, participação passiva. Participação por passiva, você só recebe, né, a informação da política pública. Por consulta, ou seja, você é consultado. Participação funcional, de acordo com a função ali, validação nacional e civil. E a participação interativa. Nesse tipo de participação, o cidadão se sente no dever e no direito de tomar as decisões sobre um projeto ou serviço. Há uma participação realmente interativa ali, mas não é da forma como ele colocou lá, que essa comunidade ela se automaticamente ia lá. Né? E aí vem aqui a diferença. Pode falar. Um exemplo de interativa e um exemplo de consulta. A consulta seria o plebiscito, o Sim, referendo, sim. e a interativa. A interativa é, por exemplo, sei lá, um orçamento participativo. Que vai lá, chama a comunidade para participar e definir onde vai ser gasto o dinheiro. Interativo. Há uma participação efetiva da sociedade, há uma interação com a sociedade. Mas é diferente aqui da automobilização. Por quê? Porque os cidadãos, os grupos ali, eles tomam a iniciativa. Isso que é automobilizado. Não precisa o Estado. O orçamento participativo, a diferença, por exemplo, que é interativo, você é chamado. Se você não for chamado, não tem como participar do orçamento. A diferença é entre eu ser chamado ou eu ir lá por conta própria. Entre a as duas têm a participação, essa interação entre o Estado e o cidadão, essa participação mais ativa. Mas uma, você depende do cidadão, do Estado, não fica esperando, e a outra, você se determina, toma a iniciativa e vai. Então, o conceito é esse.
Trouxe mais alguns conceitos aqui, ó, a tipologia que vocês podem ver. Isso aqui também já caiu em outras provas. Então, tem participação manipulativa, ou representado por um membro da sociedade. Participação passiva, recebe as informações. Participação por consulta, são consultados. Mas tem essa questão aqui, ó, não tem voz nem voto na consulta. Participação por incentivo, participam porque eles são oferecidos incentivos materiais. A pessoa que uma política pública, às vezes acontece isso, vamos, para quem participar aqui da coleta de informações da política pública, vai ganhar um dinheiro, R$ 50, participa assim, às vezes, dando informações, dados. Participação funcional, que também estava na questão, é direcionada a diminuir os custos, ocorre por meio de grupos que compartilham as decisões, por meio de cooptação. Funcional tem uma função ali, a pessoa é de um grupo, então, um grupo de médicos, um grupo sei lá, de pessoas que trabalham tirando pouco, tirando, né, mexilhão, então é meio que funcional, depende da função, a participação funcional, né? Toda a sociedade participa da interativa, né, se sente no dever, no direito de tomar decisões, isso aqui, né? Nesse tipo de participação, o cidadão passa a ter responsabilidade. E a automobilização toma as iniciativas e participa independentemente, se é solicitado ou não. Isso aqui é uma classificação que a gente chama de um cientista, né, em políticas públicas, de Pratt. Ele não colocou na questão falando isso, mas você vê que, apesar de ser uma questão simples que ele cobrou, ele trouxe um conceito da academia, que já é definido lá em administração pública e gestão pública. Vamos, questão 3. Agora a gente vai responder sobre desafios do Estado de Direito. A proposta do conceito de desenvolvimento sustentável foi bastante discutida no final da década de 1980, como solução alternativa para a crise ecológica. Em abril de 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi conhecida como Comissão Burton, publicou o relatório Nosso Futuro Comum, que trouxe o conceito quer saber o conceito, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele que, letra A, recupera os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade de gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Letra B, responde às necessidades das gerações presentes, comprometendo apenas parcialmente a capacidade das gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Letra C, responde às necessidades das gerações presentes, ainda que com prejuízo razoável à capacidade das gerações futuras atender às suas próprias necessidades. Letra D, responde às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atender às suas próprias necessidades. E a letra E, preserva parcialmente os recursos ambientais presentes, preservando a capacidade das gerações futuras a atender às suas próprias necessidades. Você vê que os conceitos estão bem próximos. E aí? A, B, C, D ou E? Eu não conheço esse acordo, mas eu vou pela A. Letra A. A gente estudou ele, esse material de desafios do Estado e sociedade, a letra a letra não. Eu não Esse lembro. conceito a gente viu. Gabarito. Gabarito letra D. Responde às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade de gerações futuras, atendendo suas próprias necessidades. Letra A, o que é que está errado aí? Vamos grifar aí para a gente aprender. Recupera os recursos presentes, buscando melhorar a capacidade das gerações futuras a atenderem suas próprias necessidades. Bem parecido, né? Bem parecido. Aqui vamos ver a diferença. Recupera as necessidades. Aqui ele recupera os recursos ambientais. Aqui recuperar as necessidades. Olha só. E lembrando que o conceito de meio ambiente não é só os recursos ambientais. Tem recursos ambientais, culturais, artificiais, então, todos os recursos. A gente estudou na época, lá, no começo, quando a gente começou a pegar essa parte do desenvolvimento, a gente viu que existem quatro tipos de meio ambiente. Meio ambiente físico, que é o biológico, que é esses recursos ambientais, do meio ambiente. Recursos ou meio ambiente cultural, meio ambiente social ou laboral e meio ambiente artificial, que são os prédios. As estruturas físicas também têm que ser cuidadas, senão você prejudica também. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, meio ambiente, principalmente desenvolvimento sustentável, hoje em dia o conceito é mais abrangente. Não pode pensar só em meio ambiente físico, meio ambiente
de clima, meio ambiente, existe um meio ambiente laboral, existe um meio ambiente social. Tá? Desenvolvimento sustentável envolve todos os meios ambientes. Mas aqui a gente tem, aqui eu trouxe para vocês, aqui o conceito esquematizado, que embora ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável sejam termos relacionados para fins de prova, devemos considerá-los como conceitos distintos. Inclusive, já vi bancas tentando confundir o candidato. Então, desenvolvimento sustentável é mencionado inicialmente no relatório Bantam, de 1987, definido amplamente no Rio 92. Desenvolvimento que busca, que procura satisfazer as necessidades, lembra aí, necessidade pode ter várias, não só necessidades biológicas de meio ambiente. Agora eu não esqueço mais. Sem comprometer gerações futuras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Inclusive, eu trouxe aqui a parte do relatório. Isso aqui é o trecho específico do relatório. Desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades de gerações da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Isso significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, aqui, as necessidades social, econômico, de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, uso razoável dos recursos da terra, ou seja, os recursos artificiais, né? Artificial é o prédio, e recursos físicos, preservando as espécies e os habitats naturais. Vamos lá. Questão 3. Não, isso aqui eu trouxe, não precisamos nem responder. Eu trouxe de novo como questão 3 para mostrar, olha só, outra questão, ele cobrou a mesma coisa aqui, ó. O desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das necessidades de gerações futuras. Qual seria o gabarito? Letra A. Você vê que eu poderia trazer umas 10 questões que ele sempre vai cobrar esse conceito aqui. Trouxe aqui a letra A. Mas isso aqui a gente não vai responder. Isso aqui, na verdade, nem estou contabilizando como. Eu estou contabilizando como se fosse a mesma questão, só para demonstrar que as bancas gostam desse conceito de desenvolvimento sustentável. Então, vamos para a quarta agora. Então, essas duas questões é como se fosse a mesma, a terceira. Mostrar que as duas cobraram o mesmo conceito. Questão 4, desafios do Estado de Direito, novamente. Semipresidencialismo. O semipresidencialismo é um modelo consagrado na França desde 1958, em Portugal desde 1976, cujo estudo tem sido retomado por grupos de trabalho na Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil, que está falando, esse concurso aí foi bastante concorrido, o concurso da Câmara dos Deputados, teve mais de 40 mil inscritos, não sei se você sabe a história desse concurso. Hoje, chegou ao final do concurso, os 40 aprovados, 27 aprovados. Está dando maior rolo aí. Você pegar 40 mil pessoas e deixar só 20 e poucas pessoas aprovadas, sendo que tem mais de 200 cargos vagos. Enfim, estão tentando reverter, mas não sei se vai reverter. Daqui a pouco vai ter que ter outro concurso da Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, salário, ó, que nem o professor Raimundo, salário top. É para aposentar. Vamos lá. O semipresidencialismo é um modelo consagrado na França desde 1958 e em Portugal desde 1976, cujo estudo tem sido retomado por grupos de trabalho da Câmara dos Deputados, ao avaliar possíveis alternativas para a crise política brasileira. A respeito desse modelo híbrido, assinale a afirmativa que apresenta corretamente uma característica geral do semipresidencialismo. Uma letra A. O poder executivo é dividido entre o chefe de Estado e o chefe do governo, qual desempenha apenas funções cerimoniais ou simbólicas. Letra B. O presidente, em condições normais, depende de sustentação política do parlamento para completar seu mandato, com voto de confiança, por exemplo. Letra C. O presidente é eleito pelo voto popular e exerce a chefia de Estado, possuindo um conjunto limitado de competências políticas, como a participação na nomeação do primeiro-ministro. Letra D. O chefe de governo é responsável por seus atos perante o Poder Legislativo, que tem autoridade para eleger, nomear, manter ou suspender do cargo o primeiro-ministro e seu gabinete. Letra E. A chefia de Estado tem funções meramente formais, como de representação internacional na assinatura de tratados, geralmente a pedido do chefe de governo, sendo um símbolo de continuidade do Estado. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Questão bem, assim, premente da discussão hoje, né? O que é primeiro a gente tem que entender o que é semipresidencialismo.
está falando como um modelo, por exemplo, de Portugal, é isso? É, Portugal e França. A França também tem primeiro-ministro, que a gente não está muito acostumado, mas tem. A gente ouve muito falar no Macron, mas Macron é presidente. Ele indica o primeiro-ministro dele. O semipresidencialismo tem essa questão. Eu vou de B, Sabia que tem muita mas gente que não sabe que a França tem primeiro-ministro, porque lá é esse Eu não modelo. sabia. Eu não É, sabia. lá é esse modelo. O Portugal tem primeiro-ministro, você sabia? É. A gente Sim, ouve falar. Nuno. Ah, tá. Não, o Mas, Nuno é o presidente. O Nuno. é, Ai, é. mas vocês sabiam disso, que na França tem? Por ele Não. porque ser um semipresidencialismo, você quase não dá. Que existe o parlamentarismo, aí o primeiro-ministro seria forte. Quem é forte é o primeiro-ministro. No semipresidencialismo, o presidente ele perde um pouco a força, mas tem um primeiro, aí passa a ter um primeiro-ministro. Mas esse primeiro-ministro não tem uma força que teria no parlamentarismo. Por isso que às vezes na França você não ouve muito falar do primeiro-ministro. É. Portugal a gente tem ouvido falar porque ele é muito presente aqui, né? Muita É. fiquei em discussão. dúvida entre a B e a D, mas eu B, A, D, vou arriscar a B. arriscaria B se fosse também. E você? Muito parecidas Sim. respostas. Na verdade, está no detalhe. A resposta está no detalhe aí das alternativas, né? Posso ir? Vai chutar, Rodrigo? Se Pode fosse ir. domingo. Se fosse domingo, tu teria que marcar. O que você Bota marcaria? B. Para Bota B. B. Vamos lá. Gabarito, a letra C. Presidente é eleito pelo voto popular e exerce a chefia do Estado, possuindo um conjunto limitado de competências políticas com a participação na nomeação do primeiro-ministro. Por exemplo, quem indica o primeiro-ministro no semipresidencialismo, por exemplo, quem indica o primeiro-ministro é o próprio Macron. Quem indica em Portugal é o primeiro-ministro. Vamos lá analisar aqui. O poder executivo é dividido entre o chefe de Estado e o chefe de governo. Ok. Aqui é o semipresidencialismo ou o parlamentarismo. Também é assim. Quando tem o parlamentarismo também funciona assim. Parlamentarismo com monarquia, do monarca faz a parte do chefe de Estado. O qual desempenha apenas funções cerimoniais, aqui está errado. Não é apenas funções cerimoniais. Nem no parlamentarismo. O presidente, em condições normais, depende da sustentação política do parlamento? Não. Porque ele é eleito pelo povo. No parlamentarismo é que ele depende de sustentação política. Ele é eleito pelos deputados. O parlamentarismo aí mais famoso é da Inglaterra, né? Quem sustenta ali, ele é um dos deputados. No parlamentarismo, primeiro você elege os deputados, aí entre os deputados começa a briga para justamente ser primeiro-ministro, internamente. Na Itália também é muito forte, né? Você ouve muito falar lá, caiu na Itália. Tem uma época na Itália, toda hora caiu o primeiro-ministro. O que está errado aqui? O chefe de governo é responsável por seus atos perante o Poder Legislativo? Não. Ele é eleito. Ele é responsável pelos atos perante o povo. Porque no semipresidencialismo, a gente continua com o modelo presidencialista. O cara é eleito pelo povo, que nem é lá em Portugal. Teve eleição em Portugal. Só que quem indica o primeiro-ministro é o presidente. Foi um semipresidencialista. Indica a partir de quê? Dos deputados. É como seria no Brasil, a gente tem no Brasil, poderia trazer uma questão dessa manhã. No Brasil, a gente tem um modelo que quase caminha para isso, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Que é o quê? Você indica lá na Câmara quem é o seu representante, ou seja, quem tem um termo específico que a gente usa aqui no Brasil, que é como é que é, o Rodrigo? Você que gosta muito de política, que é o representante do governo no Congresso. Esqueci É agora. o Tem líder de líder, bancada. líder do governo no Congresso. É como se fosse isso. A gente caminha para um modelo parecido com esse. Esse líder seria o cara que o Congresso iria indicar para o presidente nomear, entendeu? Seu primeiro-ministro. É assim que funciona o semipresidencialismo. O Congresso vai indicar o ministro para o presidente fazer a nomeação. Igual quando tem uma agência reguladora, igual os cargos que o presidente indica e o Congresso valida, no semipresidencialismo, o Congresso vai indicar e o presidente
vai nomear ou não. Aí vai ficar essa briga ali. Mas quem coloca o presidente no cargo é o povo. Então, ele não tem uma responsabilidade perante o legislativo. É o indicado do legislativo, que vai ser o primeiro-ministro, que vai ser. Mas isso não é o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo, quem ia tocar o negócio era o indicado do Congresso. E não é o caso aqui. O parlamentarismo famoso, que é o da Inglaterra, o cara que está lá, ele primeiro se elege deputado, e aí ele vai tocar. Quem faz a parte de chefe de Estado é a monarquia. A chefia de Estado tem funções meramente formais? Não. É porque é eleito pelo povo. Com a representação internacional e de assinatura, geralmente é pedido do chefe de governo? Não. Sendo um símbolo de continuidade? Não. No seu presidencialismo há um misto lá. Tanto o presidente quanto o primeiro-ministro eles têm funções importantes. Não há um parlamentarismo. Vamos lá, eu trouxe aqui. Ó. No semipresidencialismo, no presidencialismo, semipresidencialismo. No presidencialismo, chefe de Estado é o próprio presidente. Chefe de governo é o próprio presidente. No semipresidencialismo, você tem chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Qual é a diferença do semipresidencialismo? O presidente é eleito pelo voto popular. No parlamentarismo, o presidente é eleito pelo parlamento. Em alguns locais você tem a monarquia, você não vai eleger o presidente. Você, na verdade, já tem lá o monarca, que vai fazer a função de chefe de Estado externamente. Na Espanha também, assim, o chefe de Estado já está lá, é o monarca. O parlamento só vai trazer o primeiro-ministro. E eu trouxe um outro aqui, mas a gente vai caminhar para não se atrasar muito. Tem aqui, ó, semipresidencialismo, presidente eleito pelo voto popular. Isso aqui é do próprio Senado, site do Senado, do site da Câmara. Tá, numa das respostas lá. Então, você tem aqui o presidente, né, primeiro-ministro e o Congresso Nacional. As funções. Como é que funciona? O parlamentarismo e o presidencialismo. Deixa eu, de repente, aumentar aqui, que não vai demorar muito, mas... Então, deixa eu ver se eu consigo. Vou passar aqui. Você entender. Aqui, ó, isso aqui é o semi-presidencialismo. Você entendeu? O presidente, ele é chefe de Estado, representa a unidade de Estado, eleito por voto popular com mandato fixo. Não depende de sustentação política. A pegadinha era aqui que ele queria. Né? Exerce as atribuições de chefe de Estado no sistema, o parlamentarista e de algumas atribuições de chefe do governo. Vamos lá no próprio, aqui, ó, que a grande diferença é o presidente, no parlamentarismo. Como é que seria? O chefe representa a unidade de Estado, novamente, é eleito pelo parlamento. Não depende de sustentação, não depende de sustentação política do parlamento para completar seu mandato. Okay. No caso das monarquias, o parlamentarismo, o chefe de Estado é o monarca, designado em geral por integralidade. Essa é a diferença do semipresidencialismo. Deixa eu botar aqui. Essa é a diferença Essa é a diferença do semipresidencialismo do parlamentarismo. O que o Brasil caminha, e há uma grande discussão a gente caminhar para isso aqui. O Congresso hoje tem muito poder, mas hoje a gente vive, se cair na prova, a gente vive hoje o chamado presidencialismo de coalizão. Questão 5, agora pulou para a ética. O Brasil procurou desenvolver desde 2000 uma política de governo eletrônico, ponto. No início, essa política voltava-se à noção de governo aberto e à garantia de transparência de informações do governo em portais eletrônicos. Ao longo do caminho, com a revolução digital, o escopo ampliou-se para a noção de governo digital, se do governo eletrônico para governo digital, por meio da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que é o BID Digital. Esse movimento acompanhou o movimento internacional de ampliação do conceito. Assim, atualmente, a noção de governo eletrônico se expande, abandonando a obrigatoriedade de apenas, aí letra A, desenhar políticas públicas de Estado, enquanto soluções digitais visando eficiência, efetividade e participação do cidadão. Letra B, disponibilizar dados nos sítios de internet de atendimento à legislação vigente, sendo o Estado
um consumidor de tecnologia. Letra C, introduzir tecnologias que estruturem um ecossistema de processos e serviços, transformando a economia. Letra D, recriar modelos rápidos e convenientes para os serviços públicos, então, aproximando o Estado do cidadão. E letra E, promover infraestrutura para a transformação digital da economia, estando o Estado na condição de protagonista. Só aclarar aqui o que ele quer. Esse movimento acompanhou o movimento internacional de ampliação de conceitos, ou seja, ampliou o conceito de governo eletrônico para governo digital. E aí o que ele quer é o seguinte: o governo eletrônico se expande, ou seja, o governo eletrônico nosso, que está caminhando para o digital, se expande e ele abandona. O que abandona? Quem que apenas fazia no governo eletrônico? Agora está caminhando para o digital. É isso. As respostas ali estão. A FGV é muito Eu complicada. acho que é a bola. E aí? Rodrigo, tá aí? Ele quer saber o que a gente fazia e que Está evoluiu. abandonando. Isso, está abandonando. Porque senão você se confunde ali na hora da prova do que ele está. Ele dá mais alternativa. Ele está dizendo assim: olha, a gente está saindo daqui, está indo para lá. Quem a gente está abandonando para trás? Ele quer como se fosse o negativo. Ou caminhar. É, A, eu acho B, que é o C. B mesmo, que é o mais básico aí. Correto. Letra B. Está saindo de disponibilizar somente dados em sítios de atendimento à legislação. E você lê as questões, na hora da prova, carregado de informação, você pode marcar uma coisa errada, porque os outros estão tudo certo. Mas isso é o que a gente está indo, não é o que a gente está abandonando. Entendeu? Só ter o cuidado disso. Essa questão eu achei assim, razoável de nível de dificuldade. Mas eu trouxe aqui para Diferente você. da média, sim. Sim. Então você tem aqui, ó, estágio 1, que é uma página não web. Estágio 2, que é aprimorado, é links que permite aos cidadãos obter acesso à informação. Estágio 3, que é o interativo, né? Serviços online, portal interativo. Estágio 4, que é o transacional, né? Interações bidirecionais entre cidadão e governo. Acesso 24 horas. Em vários serviços públicos hoje, a gente já está aqui. Ó. Estágio 4, 5, desculpa, conectado. Os governos, né, transformam uma entidade conectada que responde às necessidades do cidadão, desenvolvendo uma estrutura integral e suporte ao cidadão. Hoje a gente está aqui. Hoje a gente já pensa, porque na verdade tem um termo também, que pode ser levado para a prova, existe o termo de digitalização e digitização. Vou tentar explicar. Digitalização significa o seguinte: você vai pegar uma coisa física e vai digitalizar. Você vai pegar um serviço físico e digitalizar. Significa o seguinte: digitalização seria da seguinte forma: eu dissesse para você que você vai preencher um formulário no papel, vai bater uma cópia daquilo no celular, digitalizar e mandar para mim. Isso aí é digitalização do serviço público. Digitização, que é um outro termo, é o formulário já vai ser preenchido online. Você vai enviar para mim. Entendeu a diferença na digitalização dos serviços? Tem serviços que estão digitalizados. Tem serviços que são digitizados. Eles já nascem digitais. Tem que ter cuidado com esses termos, que a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Na, na doutrina, né, nas teorias de digitalização, não é só para o serviço público, não. Esse conceito que eu estou falando serve para empresas. Empresas privadas também estão passando, micro e pequenas empresas passam pelo processo de digitalização. E entender esses conceitos. Você olhar e, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou digitalizando isso aqui, que você pode, e aí a grande discussão na doutrina é, Arquivar na muitas nuvem. vezes, sim, muitas Arquivar na vezes, nuvem. sim, muitas vezes o que acontece? O pessoal brinca, né? Às vezes você está digitalizando a burocracia. Você não está digitalizando os negócios. Tá? Burocracia continua a mesma burocracia. Um dos motivos da digitalização é que você caminha para um modelo mais. E aqui eu trouxe também, ó, que é do governo eletrônico, para vocês relembrarem, eles estão ali para conseguir cumprir o horário, então, conceito, atores institucionais, diretrizes gerais, interoperabilidade. Isso aqui também cai bastante, fica atento nisso aqui. Interoperabilidade é poder operar de um sistema para o outro. Trouxe mais algumas coisas aqui, ó, do governo eletrônico, para vocês lerem, para vocês passarem aqui. Eu vou mandar as 3 apresentações, prometo hoje. Já está as 2, né? Os objetivos aqui. Os objetivos do governo eletrônico. Então, isso aqui está em ética e integridade no edital. Vamos para a 6ª questão.
Diversidade e inclusão agora. Uma comunidade quilombola residia em uma determinada área rural, desde os tempos ancestrais. No local, em 2022, foi criada uma unidade de conservação de proteção integral. Vocês pegaram aquela área rural, ainda não, agora unidade de conservação integral. Pode mais mexer nisso aqui. Sem consulta prévia à comunidade. Após a implementação da unidade de conservação, a unidade lá, passou a ser vedada a residência de pessoas no local. Ou seja, tinha uma área rural, moravam os quilombolas lá, o governo veio falando, aqui é uma unidade de conservação de proteção integral. Não pode mais morar ninguém. Os quilombolas moravam lá. Como alternativa, foi ofertada ao governo, como alternativa, foi ofertada à comunidade a concessão de auxílio aluguel. O pessoal sai de lá. No caso apresentado, e à luz da proteção dos direitos humanos das comunidades quilombolas, se responder. Letra A. Consulta prévia não era necessária, pois aplicava apenas aos povos indígenas, de acordo com o previsto na Comissão 69 da OIT. Letra B. Consulta posterior é suficiente para a proteção da comunidade, conforme a jurisprudência dominante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Letra C. Vedação da residência no local viola a garantia prevista no artigo 68 da ADCT da Constituição de 1988. Letra D. Criação de unidade de conservação está em desacordo com a proteção ambiental reafirmada pelo relatório da FAO. Os povos indígenas e Intelbras e a governação florestal. Ok. Deixa eu ler. Letra E. Oferta de auxílio aluguel assegura a territorialidade e a identidade da comunidade. E aí? Letra A, B, C, D ou E? A Neila só fez a retificação na letra D. Está de acordo. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Letra E, será? Sei. Você tem que marcar, né? No domingo vai ter que marcar, independente. Eu chutaria C. E aí, você tem que marcar, Rodrigo. No domingo, não, infelizmente, não pode deixar em branco. Deixar em branco não vai valer de nada. É melhor chutar do que fosse CESP, certo ou errado, até podia. Mas mesmo C. certo. C. Então, a letra C, correto. Vamos lá, o gabarito. Vou deixar aqui, a gente não vai ler tudo, mas a letra C está correta. O artigo 68 da nossa DCT ele fala o seguinte: assegura aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando as suas terras o reconhecimento da propriedade definitiva, ou seja, ninguém pode vir lá e criar uma área ambiental agora, os caras estão morando lá, mediante expedição de títulos respectivos. Assim, a vedação à residência da comunidade quilombola violaria esse dispositivo constitucional. E, por exemplo, a afirmativa A, que na OIT não prevê isso, é povos indígenas e tribais, quilombola que não foi equiparada a tribal. O que estava na letra E? Consulta posterior, não. Consulta tem que ser anterior. E a letra E, a OIT fala que a consulta aos povos indígenas e tribais tem que ser prévia. Tem que ser livre, né? Pode ser livre e informada. Isso aqui também cai muito. A consulta tem que ser livre e informada. Por lá, com calma. Até chegar lá, vamos votar aqui e acabou. Né? Não, mas essas comunidades. Tem mais aqui, letra E, criação em acordo com o relatório da ONU, os povos direitos tribais e da florestal. Errado também, correto. A criação da unidade de geração sem consulta prévia à comunidade quilombola e com a consequente remoção dessa unidade contraria o princípio de proteção dos direitos dos povos indígenas. Ele está falando, a criação da unidade de geração está em acordo, não está em desacordo com o relatório. Oferta de auxílio assegura a territorialidade? Claro que não. Você está oferecendo o aluguel, você não vai oferecer a territorialidade. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês lerem, os artigos de direitos raciais na Constituição, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 7º da continuidade, 10 e 15, 10 e 16 e 68. Para fazer revisão. Ainda tem aqui sobre os quilombolas, conceito, caracterização, questão 7. Então, vamos ler. É para fazer a revisão aí. Você pegar. O que você tem que pegar esse material? Depois, aqui, hoje é feriado, os 3, né, que eu vou mandar. Pegar lá e ir passando assim, os slides. Né? E você vai ter a pergunta. Na hora que você passar para a resposta, você vai rememorar. Por que mesmo? Próximo slide. Aí você vai ler o conceito que está ali, resumido e tal. É uma boa revisão. Até no celular dá para fazer a passagem desses slides. Vamos lá, questão 7. Agora mudamos. Administração Pública Federal. Ivo
servidor público ocupante de cargo de comissão no âmbito da administração pública direta do Poder Executivo Federal foi flagrado por outro servidor no momento que praticava ato de dilapidação do patrimônio público nacional. Sob a hipótese apresentada, considerando a sistemática estabelecida na Lei 8.112, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar e sofrer a sanção de destituição do cargo, que no caso caso seja aplicada, não impedirá seu reingresso no Serviço Público Federal em sendo preenchidos os requisitos exigidos. Letra B. Ivo não pode responder a processo administrativo disciplinar, o que decorre do cargo que ocupa, mas isto não impede a apuração da conduta de modo a subsidiar eventual ato de exoneração. Letra C. Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar, mas não poderá sofrer a sanção de destituição do cargo, considerando a natureza da infração e o critério de proporcionalidade. Letra D. Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar e sofrer a sanção de destituição do cargo, a qual seja aplicada impedirá que Ivo volte a ingressar no serviço público. Letra E. Ivo não pode responder a processo administrativo disciplinar, o que decorre do cargo que ocupa, mas pode ser exonerado ab libido pela autoridade competente. E aí? A, B, C ou D? Foi pego lá dilapidando o patrimônio. Dilapidar o que? Detonar. Deteriorar? Dilapidar é Estragar. quebrar, roubar, tudo é dilapidação. Eu acho que ele vai responder o processo administrativo. Agora, a dúvida é só se ele volta ou não ao serviço público. Sim, aí que está a pegadinha. Então, vamos lá, pela lógica primeiro do Rodrigo. Ivo pode responder? Pode. Ivo não pode, então já eliminaria a letra B, não pode. Ivo pode, Ivo não pode. Então, já eliminamos algumas coisas aqui, A, B e C. O dia da prova vai ser assim, vai eliminar, já sei que aqui vai estar eliminado. A diferença aqui é não impedirá, aqui não poderá sofrer a destituição do cargo, já muda completamente, aqui impedirá. Em prova, você já percebe que tem questões excludentes. Então, a resposta vai estar entre A e C. Entendeu? Porque uma exclui a outra. Uma não impedirá e a outra impedirá. Então, você percebeu, mesmo sendo a FGV, que é uma das bancas mais difíceis hoje, ela deixou questão excludente. Quando você vê questão excludente em prova, você já percebe a resposta está aqui ou aqui. E uma exclui a outra, né? Escolher uma, vou excluir a outra. E aí, letra A ou D? Vamos lá. 1, 2. Eu acho Eu que vou de não A. impedirá. Não impedirá. Ok. De A. Letra A. Então, acertaria lá no domingo. Ficaria entre as duas excludentes, marcaria a letra A. Por quê? Vamos lá, rapidamente. Letra A é o seguinte. Primeiro, a infração funcional enseja a pena de demissão, que é a dilapidação. Então, está previsto aqui a destituição do cargo ou demissão no artigo 135. Qual o caso? Dilapidação do patrimônio nacional. Da penalidade de suspensão ou demissão. Então, vamos lá. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí tem aqui, inciso 10. Dilapidação, que vai ser destituído do cargo. Depois eu vou dar outra tabela lá para vocês decorarem. Qual é a pegadinha também nessa questão? É o seguinte, quando você enseja, ou seja, você está enquadrado num dos incisos do 132, não cabe, isso que ele botou, não cabe suspensão nem qualquer tipo de coisa. A destituição do cargo de comissão será exercido no cargo efetivo, será aplicado nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão de missão. Vou tentar explicar isso aqui. Primeiro, só decorar isso. No artigo 132 tem uma lista. Aquela lista ali, se você se enquadrar naquela lista, você vai ter que demitir a pessoa. Então, se pegou um PAD, se a pessoa está no 132, tenta desclassificar para outro. Porque se você continuar o PAD e você vê que houve materialidade de autoria daquilo ali, não cabe a autoridade dizer, não, vamos suspender, não. Você quer 132, porque ele fala o seguinte, a demissão será aplicada, 2 pontos, aí listam os incisos, depois eu mostro ali.
Já era. Então, isso é entendimento pacífico da jurisprudência. Tem muito cuidado, não faz no pátio. Veio no 132, chefe, quer continuar aqui? Quero. E se a gente identificar que houve o fato, não tem discricionariedade, não tem margem de proporcionalidade. Então já vai ser demitida, porque a lei colocou taxativamente a demissão para esses casos. Aí a 135 é só para você entender o seguinte: o cara tem um cargo só em comissão. Só em comissão, se ele for levar a pena de suspensão ou demissão, ele vai perder o cargo em comissão. Automaticamente, ok. Passou a primeira parte. Segunda parte, tem que entender que o 137 fala o seguinte, que aí vocês acertaram, mas muita gente errou por causa disso. Parágrafo único 137. Não poderá retornar ao Serviço Público Federal quem cometer o inciso 10, que é justamente o quê? Dilapidação do patrimônio nacional. Mas como é que a gente acertou a questão falando que ele vai poder retornar? Porque o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional. Você ficar proibido de não voltar ao serviço público. Por quê? Porque viola o artigo 5º, inciso 40, né? Tem que tirar 10, 47, que é o L50 menos 10, 40, 47, que diz o seguinte: não haverá pena de caráter perpétuo no Brasil. Então, mesmo que seja uma pena, que não seja uma pena, um crime, pena criminal, a você dizer a uma pessoa, você fez essa merda aí, tipo, o termo. Você nunca mais vai poder voltar. Criou uma pena de caráter perpétuo. E a Constituição, quando ela fala que não haverá pena de caráter perpétuo, ela não está especificando que é do direito penal. Pode ser no direito administrativo, pode ser no direito civil. Não pode existir nenhuma punição de caráter perpétuo no Brasil. A Constituição proíbe, é um direito e garantia fundamental seu. Então, na hora que a Lei 8.112 falou que quem cometesse o crime, os crimes, não, tipo, as infrações do 1, 4, 8, 10 e 11 não poderia retornar ao serviço público, isso aqui não está valendo mais. Mesmo quem cometeu esses atos graves aqui, depois a gente vai ver no próximo slide, vai poder voltar para o serviço público. Na hora em que você, autoridade, vai designar, você vai fazer como faz na lei de probidade administrativa, por 8 anos, 10 anos, então assim, você vai designar ali quanto tempo a pessoa não poderá retornar ao serviço público. E aqui tem aqui, ó, no 117 e no 132. Aqui. E aqui tem a explicação, ó, declarado inconstitucional, né, o artigo 137, parágrafo 1º. E aqui, ó, impede 5 anos, Serviço Público Federal, disponibilidade dos bens de ressarcimento, impede para sempre o retorno, é proibido. Mas aqui tá para vocês fazerem a revisão, dar uma lida, tá marcado aqui direitinho o que pode cair, bota aí. Então, essa questão do nível bem difícil, porque envolve o entendimento não só da lei, quem leu só a lei vai errar, envolve o entendimento de vocês, bom senso, mas entendimento, na verdade, do bom senso de vocês é o mesmo entendimento que os ministros do Supremo tiveram. E também é uma previsão constitucional, não ter penas de caráter perpétuo. Questão 8, ainda de Administração Pública Federal. A respeito dos princípios do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Princípios do direito administrativo. Letra A. O princípio da impessoalidade pode ser concretizado pelo exercício do direito de petição. Letra B. O princípio da eficiência deve ser observado em relação aos serviços administrativos internos dos entes federativos. Letra C. Atualmente, a Constituição Federal elenca no rol dos princípios administrativos da efetividade. Letra D. O princípio da moralidade tem aplicação restrita no âmbito do Poder Executivo e Legislativo. Letra E. Entre os princípios expressos da Constituição Federal está o da indisponibilidade do interesse público. A, B, C, D ou E. Uma C. questão simples, mas... C. Qual? C. Letra C? B de bola. Letra C, existe esse princípio da efetividade? Não está confundido não com o da eficiência? B de bola. Realmente. É o Realmente. da eficiência. O princípio da moralidade só se aplica aos dois poderes e o judiciário fica de fora? Pode ser imoral? Vamos lá. Entre os princípios expressos, está esse aqui? O expresso é o quê? É o limpe, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, efetividade.
princípio Eu da confundi eficiência, eficiência com efetividade. sim, eficiência, ok. O Rodrigo acertou. E aqui onde é que está o erro da A? O princípio da impessoalidade pode ser, pensei que vocês iam cair nessa. Aqui, letra A. O princípio da impessoalidade pode ser concretizado pelo exercício de direito de petição? Não, né? O princípio da impessoalidade é aquele que você não pode discriminar ninguém, né? Direito de petição é você, a pessoa peticionou e você atender. É outra questão que confunde, muito Uhum. parecida. Muito parecido, mas aqui, na verdade, seria o direito, petição seria publicidade, isonomia, mas impessoalidade, não sei. É publicidade, né? Petição, você peticionar para ter acesso à informação, então seria o princípio da publicidade. Letra B, gabarito. Eu vou trazer aqui os resumos, a gente não vai ler, os princípios expressos da Unip, os implícitos, está lá em disponibilidade, aqui, ó, no interesse público, ele é implícito, ele não é explícito, ele é implícito aqui. O que mais? Eu trouxe aqui o outro resumo aqui, ó, legalidade, personalidade, moralidade, para vocês fazerem a revisão, ok? E aqui eu trouxe esse aqui, ó, que sempre cai, aqui, ó, eficiência, é o que foi colocado a partir da emenda constitucional 19, responsável pela reforma administrativa. Isso aqui também cai. Sempre pergunta aqui qual foi que foi incluído. Antes o LIMP era sem o E, depois passou a ter o E, decorrente do poder constituinte originário. Questão 9, princípio final. Então, essa é outra. Agora é finanças públicas. Gira a chave, vai ser assim no dia da prova. Você vai responder as questões. Lembrando que você não precisa responder na ordem que vão colocar ali. Você pode, não, sou melhor aqui em administrativo e finanças públicas, administração pública. Pode ir direto para lá, depois você volta. Mas, eu não sei, pode ir direto, pode fazer. E eu vou dar a dica de como fazer, como vai ter redação no dia. Leia a prova toda, dá uma passada de olho. Leia que eu falo uma leitura vertical. Dá uma olhada ali na prova, ok? Já joga para mim, sim, tá tudo fácil aqui. Leia a redação, que no dia você vai fazer redação. Leia a redação, o enunciado da redação. Fez essa passada de olho nas 20 questões, né? São 20. Leia a redação, volta para fazer as questões objetivas. E na hora que você estiver fazendo as questões objetivas, vai começar a surgir ideias para a redação, para a questão da dissertação. E na hora que surgir a ideia, vai lá no rascunho, ó, lembrar disso. Vai fazendo. Opa, às vezes tem um item da questão que, pô, esse item vai ajudar. Aí você volta lá, questão tal, item tal, ajuda a elaborar um parágrafo. Entendeu a lógica? Para dar um macetezinho de como fazer uma prova que tem objetivo e dissertativo e essa questão. Vamos lá. Questão 9. Um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de um ente público, o que é um instrumento tratado na LRF, no contexto do controle da execução orçamentária financeira. Esse instrumento deve ser publicado após a aprovação do orçamento anual dos entes públicos. E na análise da sua adequação, o analista deve considerar, ou seja, ele está querendo saber o instrumento que deve ser publicado após a aprovação do orçamento. Lembra que a gente estudou que tem um instrumento que é a LRF, diz que, ó, 30 dias após a publicação do orçamento tem que publicar isso. E ele tem que conter o quê? É isso que ele quer saber. Letra A. Atos que limitam a execução orçamentária e financeira são prerrogativas exclusivas do executivo doente, do poder executivo doente. Letra B. Limitações para a execução orçamentária não devem ser baseadas no comportamento da programação financeira, dado seu caráter estimativo. Letra C. O cronograma de execução mensal de desembolsos deve contemplar somente despesas empenhadas no exercício a que se refere. Letra D. A programação financeira indica que recursos arrecadados no exercício não podem custear despesas de outro exercício. Letra E. Recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que arrecadados em exercícios anteriores. E aí? Eu tive que tirar a atenção da questão, deixa eu ler de novo aí o enunciado. O enunciado é o seguinte: um analista foi designado para analisar a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso do ente público, que é um instrumento tratado na LLF no contexto do controle de execução orçamentária e financeira. Então, chamou o cara, como acontece no serviço, vem cá, Edvan, vem cá, Rodrigo, vem cá, Neila, você vai ajudar aqui. A gente publicou o orçamento, a gente tem que fazer um instrumento que deve ser publicado pela LRF. É feito 30 dias depois da aprovação do orçamento, da publicação do orçamento. E aí está querendo falar assim, o que eu tenho que observar nesse documento que eu vou publicar? O decreto, não vou falar. Na verdade, assim, a questão do decreto não é o problema da questão. É o decreto
de execução orçamentária, é o decreto de desembolso. Sai o decreto, todo mundo fica esperando, dizendo assim, ó, como é que vai ser o decreto, né, de limitação de empenho, de desembolso mês a mês? É isso. O que deve conter esse decreto? Essa é a questão aqui. Letra A. Será que é letra C? Iria marcar essa no domingo? Posso ir? Gabarito é a letra E. Os recursos legalmente vinculados. Isso aqui a gente estudou no material que a gente leu. Os recursos legalmente vinculados devem ser alocados exclusivamente para ter objeto da sua vinculação. Isso aqui cai direto. Aqui está previsto que é o seguinte: se você arrecadou um recurso, fez o orçamento, e lá no orçamento está dizendo o seguinte: ó, esse recurso aqui é da educação, vai vir, é receita de educação, só pode ser usado em educação. Isso aqui é saúde, só pode ser usado em saúde. Isso aqui, segurança, só pode ser usado em segurança. Só que teve ano passado que a gente não usou. Nesse decreto só vai poder usar para quê? Ou seja, os recursos, esse aqui está na lei, os recursos legalmente, o quê? Os recursos legalmente, vou botar de outra cor aqui, legalmente vinculados, devem ser alocados exclusivamente para obter objeto de sua divulgação. E ainda tem essa questão aqui, que sempre está em prova. Ainda que arrecadados em exercícios anteriores. Ainda que venha de exercícios anteriores, nesse ano só pode usar. Ano passado, a gente não conseguiu arrecadar, mas esse dinheiro, se fosse arrecadado, deve ser usado na segurança pública. A gente arrecadou agora, ou arrecadou no passado. Vai ser usado esse ano em qualquer coisa? Não. Um decreto só pode ser usado, só vai poder ser colocado para educação. Vou botar para amarelo aqui. Vamos lá, vou botar aqui o texto. Aqui, ó. Artigo 8º da LRF. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender objetos de sua população, ainda que em exercício diverso. De novo, ó, isso aqui é o que fala a lei. Até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá o quê? Decreto de programação financeira, o cronograma de execução mensal de desembolso. Mas tem esse parágrafo único. Os recursos, na hora que se fizer o decreto, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender a sua vinculação. O que eu trouxe aqui de extra para vocês, né, fazerem a revisão é o que é o decreto de programação financeira e cronograma de desembolso, o que é, até quando são elaborados, até 30 dias, quem elabora o Poder Executivo, a base legal é na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Base legal? Não, foi mal, está errado aqui, escrevi errado. LRS. Apaga isso aqui. LRF. Mas eu mudo lá de mandar o texto. Limitação de bem e movimentação financeira. Situação. Ao final de cada bimestre, é no anexo de metas fiscais. Isso aqui envolve toda essa questão para você não errar nada que é sobre isso. Uma outra questão. A ação. Os poderes, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público deve limitar em 30 dias. Ou seja, se você fez a programação, vai monitorar isso. Se teve vamos dizer assim, uma não arrecadação, você já tem que limitar o empenho. Os critérios para a limitação estão na diretriz orçamentária, o objetivo é cumprir o cumprimento de metas fiscais de sustentabilidade. Última questão. Questão 10. Vamos lá. A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, requer a disponibilidade de informações confiáveis e uma equipe técnica bem qualificada. Em decorrência da complexidade de alguns conceitos e conteúdos envolvidos no instrumento, a LDO é um dos instrumentos de transparência fiscal. O seu conteúdo deve contemplar, ou seja, o que tem na LDO? A gente estudou PPA, LDO e LU. O que tem na LDO? Letra A, atualizações quadrimestrais junto à publicação do relatório de gestão fiscal. Letra B, condições para a transferência de recursos do orçamento a entidades públicas e privadas. Letra C, critérios para aprovação e execução de emendas parlamentares ao orçamento. Letra D, indicação da fonte de recursos para a cobertura de alterações na proposta orçamentária no exercício seguinte. Letra E, limites para a aplicação de recursos da reserva de contingência em despesas correntes e de capital. Então, se você acertar isso aí, você se diferencia. Você... E aí? A, B, C, D ou E? Travou, caiu? Tem lá no É,
Eu estava pensando na letra E, E a mas você vê que é bem pequenininha, né? Mas, Vou chutar D. letra D, letra E, vamos lá. Gabarito, para a gente finalizar o dia de hoje. Letra Putz, B. Condições para ah, transferência de recursos de orçamento. Eu vou mostrar aqui para vocês. É pegadinha isso aqui. Vamos lá. LDO. O que tem na LF da LDO? Equilíbrio entre receitas e despesas, critérios para a formação e limitação do PEN, controle de custos, avaliações e condições e exigências para a transferência de recursos. Esse aqui. E tem também na LDO, anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. E um anexo específico na hora que você envia a mensagem. Na Constituição Federal, o que ela prevê, a Constituição Federal para a LDO? Metas e prioridades, diretrizes da política fiscal mais metas, orientação da elaboração da LOA e disposição para a elaboração da legislação tributária. Estabelece a política de aplicação das agências financeiras de outro fomento. É bem parecido com essa previsão aqui da LLF. Vamos ver os outros aqui. LDO. Vamos pela questão aqui. Matar aqui. LDO. professor, Olha aqui, ó. naquele slide que você passou, estava LRF. Qual? L, Aqui? volta aquele. É, é, Sim. Não, a LDO, ela tem as tá, previsões na Constituição e tá, na LF, tá, entendeu? tá certo, entendi. Entendeu? E aí, vamos lá. Agora, LDO tem relatório de gestão fiscal? Não. Aqui o que ela tem? Anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Entendeu? Então, eu mataria ali. Tem que lembrar isso. A LDO não tem relatório de gestão. Existe um relatório de gestão fiscal, mas não é na LDO. É um relatório separado. Então, o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária. São documentos separados que o órgão tem que fazer. Critérios para aprovação e execução de emendas. Não tem. Isso aí é interno do regimento da Câmara e do Senado, da Comissão Mista. Né? Indicação da fonte de recursos para coberturas de alteração da proposta orçamentária do exercício seguinte? Não. Tem. Limites para aplicação de recursos da reserva de contingência? Não. Reserva de contingência é LOA. Ela tem a reserva. O que tem na LDO é a reserva o passivo contingente. Cadê? Nem está aqui. Porque na LDO tem o passivo contingente. Lá na LOA você vai ter a reserva de contingência para fazer frente a esse passivo contingente. Então a reserva de contingência está ali errada. Mas a questão é a seguinte. Opa, fiz besteira. Eu ia pegar aqui. A questão é a seguinte: isso aqui, além de estar ali no nosso gabarito, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Isso aqui, ó. Exigência de transferência de recursos. Isso aqui. Vou botar aqui BZ. Isso aqui é um bizu. Depois eu pago tudo isso aqui antes de mim. É um bizu com uma bombinha. O que é que eu vou trazer aqui nos próximos slides para você? Aqui, ó. Já caiu aqui. Ó, aqui, ó. Condições para transferência de recursos para entidades privadas. Viu? Mesma aham. coisa. Outra questão aqui, ó. Contador. Condições para exigência para transferência de recursos em entidades públicas e privadas. Eu estou trazendo assim só como complemento para vocês entenderem que isso aqui, ó, chove, cai. Então, memorizar isso. A LDO define as condições para as transferências para recursos para entidades públicas e privadas. Você viu que em 3 questões é a mesma resposta. É você saber essa questão aqui. A LDO tem um conteúdo que a LF indica que ela tem que dizer as condições e exigências para a transferência de recursos para entidades públicas e privadas. E eu trouxe um resumo novamente aqui. Ó, LDO na LRF e a LOA, só para você lembrar. Aqui, a reserva de contingência está na LOA. Aqui, lá tinha a reserva de contingência na questão. A reserva de contingência é LOA. Aqui é o passivo contingente, quer dizer, equilíbrio, normas relativas ao programa, condições para exigência de programa. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e o anexo específico na hora de enviar. Tem as condições aqui, ó. Tem que lembrar isso. Essa aqui, ó, esse item aqui caiu 3 vezes, em 3 concursos diferentes. Numa das bancas que é considerada as mais difíceis hoje no Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas. E acabou no nosso terceiro simulado.
Mandar o slide, prometo enviar. Só parar aqui e fazer uma oração. Para aqui.